Salve, Fel, tudo jóia? A gente novamente de volta no canal. Vamos atualizar aí o dia a dia do Coringão. E essa derrota do Corinthians para o Argentino Júnior está rendendo muito. Cássio, que ao final do jogo acabou desabafando, chorando e deixou todos muito preocupados. As pessoas entenderam que seria um problema psicológico. Raul Gustavo perdeu a cabeça. Então, ontem a diretoria do Corinthians se reuniu com o Cássio para saber o que está acontecendo e a diretoria disponibilizou toda a equipe que for necessário para o Cássio se cuidar, tratar, inclusive os psicólogos, para ajudar o jogador. Foi uma conversa extraordinária, foi uma conversa maravilhosa. Muita gente perguntando, mas a diretoria conversou com o Cássio para ele se afastar? Não. Cássio só sai do time caso Antônio Oliveira queira, porque isso já é parte de treinamento, já faz parte do técnico. O técnico tem que detectar se o jogador está bem ou não. Não é mais trabalho da diretoria. Então foi uma conversa assim muito sutil, muito educada. Depois o Cássio foi para casa, tranquilo. Cássio em momento nenhum falou em desistir. Cássio em momento nenhum pediu para ser afastado, para ficar no banco. Nada disso o Cássio fez. Cássio entendeu a conversa. A diretoria do Corinthians conversou com uma forma muito educada. Cássio é ídolo. Cássio é um dos maiores jogadores que o Corinthians teve. Um dos melhores títulos que o Corinthians conquistou. Passou na mão do Cássio, que é a Libertadores e o Mundial. Então o jogador, Antônio Oliveira, muita gente comentando, Antônio Oliveira tá balançando. A diretoria bancou. A diretoria bancou. E eu acho que ajudou a diretoria a bancar o Antônio Oliveira foi essa reação, do Raul Gustavo, ter perdido a cabeça, e também o Cássio ter feito um desabafo ao final do jogo e acabou chorando. Isso desviou um pouco o foco e viu que o problema do Corinthians não é só treinador. Tem uma série de coisas que precisam ser resolvidas, senão o Corinthians não vai voltar a ganhar. Mas esse jogo, esse já é uma opinião minha, esse jogo de domingo contra o Fluminense é um jogo, sinceramente, eu acho que muito decisivo para o técnico Antônio Oliveira. Caso o Corinthians perda o jogo de 3-4-0, show de Renato Augusto, acho que Antônio Oliveira não aguenta e vai cair. Agora, eu vou pesquisar para vocês aqui qual é a multa do treinador. Se for a multa, uma faixa de 10, 12 milhões de reais, ele não vai cair. Por quê? Porque o Corinthians não tem dinheiro para pagar. A antiga diretoria já ficou muito endividada aí, com a atual agora mandando o Mano embora, que fez um contrato com uma multa milionária. Mano Menezes chegou no Corinthians, não fez nada, sentou em cima do contrato. Então, pro Antônio Oliveira ser demitido agora, a multa tem que ser baixa, porque se for alta, o Corinthians não tem condições de demitir, porque não tem dinheiro para pagar o Antônio Oliveira. Então, eu sinceramente, voltando a falar do Cássio, acho que o melhor seria o próprio Cássio decidir, junto com o Antônio Oliveira, de se resguardar um pouco mais, ficar no banco e dar oportunidade a Carlos Miguel. Carlos Miguel é mais jogador que Cássio? Nunca, jamais. Cássio é história no Corinthians. Carlos Miguel precisa ainda construir sua história. Eu quero dizer o seguinte, como o Cássio está muito abalado, o time está numa péssima de uma fase, o Cássio mesmo deveria reconhecer e falar falar com o Antônio Oliveira, quero ficar no banco, quero preservar um pouco a minha imagem, dar oportunidade ao Carlos Miguel, quem sabe eu volto a melhorar aí o posicionamento, a qualidade técnica, porque o Cássio houve nesses últimos jogos falha técnica, porque foram alguns gols de bola totalmente defensáveis. Não vou dizer que foi um frango do Cássio, mas foram bolas defensáveis. Então, assim como aconteceu com o técnico Tite, colocou o Cássio no banco e colocou o Walter para jogar. Cássio é história, Cássio é humilde, eu acho que isso ajudaria ele novamente. Então, sinceramente, o Cássio deveria tomar essa posição e pedir para ficar no banco para resguardar um pouco a imagem dele. E a diretoria ontem teve uma conversa muito respeitosa, de muita educação,
com o merecimento que o Cássio merece, que o Cássio precisa, né? O Cássio tem uma história extraordinária, tem um apelido de gigante, não é à toa, porque tem uma história gigantesca, mas nesse momento acho que o Cássio deveria reconhecer e ficar no banco, né, preservar um pouco a sua imagem, porque ele tecnicamente não tá bom. Isso aí daria oportunidade a Carlos Miguel e quem sabe ele desempenhava também um excelente trabalho. Mas assim que o Cássio melhorar e voltar, né, tecnicamente, né, ter uma posição melhor, aí sim ele volta a ser titular. Essa é minha modesta opinião. E aí, galera, o que vocês acham? Porque são 2 jogos que o Corinthians tem agora, muito importante. O Corinthians ainda não marcou um gol no Campeonato Brasileiro. Tem apenas 3 jogos, um empate contra o Atlético Mineiro, uma derrota para o Juventude, outra derrota para o Red Bull Bragantino. Então o time está péssimo. E a nota de corte para não ser rebaixado no Brasileirão são 45 pontos. Então o Corinthians precisa tomar muito cuidado, senão o risco é grande de cair para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Assim como aconteceu em 2007. E já o Corinthians tem, depois do Fluminense, tem o América de Natal. Jogo difícil, jogo duro. Esses times de menor expressão ou menor recurso econômico, quando enfrenta um time do gabarito do Corinthians, com o mercado que tem, com o nome que tem, um time multicampeão, eles dão a vida, porque é uma oportunidade que eles também têm de mostrar, né, que tá ali, mas na sequência pode ter uma grande oportunidade de jogar num time grande, assim como aconteceu com o Carlinhos, que agora foi pro Flamengo, fez um ótimo campeonato carioca, né, e agora foi contratado pro Flamengo. Então os jogadores que estão em times menores, eles querem mostrar tudo, querem doar o máximo possível para ter uma oportunidade em time grande. Então o Corinthians precisa tomar cuidado, porque o time do Fluminense é um time bom, é um time bem acertado. Diniz é um grande treinador. Renato Augusto já jogou no Corinthians e hoje está defendendo as cores do Fluminense. É um cara que tem uma qualidade técnica invejável. Então o Corinthians precisa tomar muito cuidado nesses próximos jogos, senão a coisa vai ficar pior que tá. Aí a pessoa fala, mas pior não tem como. Opa, tudo que está ruim pode ainda ficar pior. É o caso do Corinthians, perdendo para o Fluminense, goleada. Perdendo para o América de Natal, rapaz, vai estourar uma crise enorme no Corinthians. E ontem a torcida do Corinthians já foi até a sede do Timão, acabou pinchando, acabou deixando frases lá mal criadas. Então a torcida já não aguenta mais sofrer com o Corinthians, porque compra ingresso, compra os produtos do clube e o Corinthians, dia após dia, um vexame atrás do outro. E na Argentina, o Corinthians cometeu lá, foi um show de horrores. Tem muito tempo que eu não vejo um futebol tão medíocre como o Corinthians está fazendo. Porque não tem uma jogada, não tem uma jogada trabalhada em momento nenhum, jogadores perdidos em campo, um amontoado de jogadores. Então é uma lástima assistir o Corinthians. Eu sinceramente, eu fico revoltado e eu não posso falar o que eu penso aqui, senão o YouTube pode até derrubar meu canal. Mas te falar, se eu pudesse falar o que eu penso do Corinthians, a gente não aguenta mais de tanto sofrer e tanto ver os rivais, os adversários tirar o sarro de nós corintianos. Espero que esse time melhore, que essa diretoria melhore, que esse time aí volte a jogar um pouco mais, porque jogadores vieram pro Corinthians aí, ganhando milhões e milhões, né? E o futebol, ó, desse tamanhozinho, futebol não apresenta. Alguns atletas que vieram para o Corinthians só estão comendo o dinheiro do clube, mas retorno nem no campo, nem financeiro dá nenhum, porque realmente não sabe aonde está. Isso que eu penso desses jogadores. Um monte de cara irresponsável, quando perde, nem entrevista dá. Aí vem o Cássio, que é ídolo, o Cássio que é renomado, dá a cara para bater e vai lá dar entrevista, chora, desabafa, mas esse é o verdadeiro corintiano, porque não foge da sua responsabilidade. Agora os outros, ó, entra dentro dos seus carrinhos, bora para casa, não tá nem aí com o Corinthians, no outro dia chega para treinar. Infelizmente, nós temos um monte de jogador hoje que não tá nem aí pelo camisa do nosso time, nosso manto sagrado, que é o Corinthians. E aí, galera, o que vocês estão achando desse imbróglio todo aí, do Cássio, da diretoria, do Rubão, né? Desse time aí que não ganha de ninguém, né? O que vocês acham? Corinthians, esse ano, consegue aí
beliscar algum título, ou desse jeito que tá, jamais. Eu, na minha modesta opinião, como eu já falei com vocês aqui nos vídeos anteriores, eu não tenho perspectiva nenhuma de Corinthians conquistar nada esse ano, porque o time é ruim, o time é fraco, o time tecnicamente falta qualidade, jogada não tem. Então sai treinador ou entra treinador, dia após dia o Corinthians se encontra ainda pior. Gente, sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.